pouquinho como que você conseguiu os seus primeiros, aí o Odendatai, aí. Peguei aqueles 3 ali, cara, 2 machos e uma fêmea, né? Aí chegou aqui a fêmea, acho que ficou um mês aqui em casa e morreu. Consegui nesse período tirar 2 desovas dela, pequena assim e tal. E aí foi o que eu consegui tocar para frente. Legal. Ela se foi, mas deixou descendentes, que é o mais Deixou. importante. Uma desova com os 2 machos, que aí eu não sei quem é, assim, por dedução, imaginei depois quem era filho de qual macho. E aí uma desova só com um. Quando eu estava tentando tirar com o outro, aí ela morreu. É um negócio disso, assim, né? De pegar esses bichos e, primeira coisa, tentar reproduzir, né? Para garantir o... E agora até eu preparei aí um histórico um pouco dessa seleção que eu estou tentando fazer aqui dos de fundo azul. A fêmea que eu mostrei no último... Ó, coloquei o vídeo aí, se você quiser fazer um comentário deles aí, ó, o Ederson. Então, assim, eram 3 peixes, dá para ver que são peixes tailandeses, mas de padrão bem distinto, assim, né? Esse mais, parece que é o meio marrom, assim, é a fêmea, né? E aí os 2 outros machos de padrão bem diferente, assim, né? Um mais cabeçudo, o outro não tanto, formato de cauda, né? Estrutura toda de corpo. E a partir daí é que eu venho tentando fazer, assim, trazer uma linha que pega para esse macho mais escuro, né? Tentando puxar dali uma linha do macho mais claro, tentando trabalhar uma família assim com esse macho mais claro. E aí depois também dentro disso aí tentando trabalhar os tigrados e os de fundo azul. Então, digamos assim, hoje tem 4 frentes aqui assim que eu estou tentando trabalhar a partir desses 3 peixes aí. Você teve um bom começo com peixes já de uma boa qualidade e é meio caminho andado, né? Agora é aquilo assim que eu acho que é o grande lance, né? Até você já está conversando com o Mário, não é tentar, por enquanto ainda está na fase de tentar fixar essas linhagens, né? Assim, fixar padrão de corpo, padrão de cauda, enfim, né? Não dá. A única aventura assim que eu estou fazendo que está bem legal, acho que o resultado está bem interessante, é tentar produzir com esses de fundo mais azulado. Mas a grande questão é isso, assim, é tirar uma desova que saia 50 com bom padrão. Ainda não está Desse nisso. cruzamento fechado aí, o Ederson, como já é um peixe que já vem selecionado, acho que acredito faz tempo, como que é o descarte? É grande também, igual as outras linhas que a gente tem aqui, ou você acha que já está mais selecionado? Então, isso que qual é o que é o lance, assim, né, Emerson? Embora sejam peixes tailandeses, eu acho que são peixes que, inclusive, não sei se tem a mesma origem. Entendi. Entendeu? Se tu olhar para os 3 ali, tu vai ver que um é diferente do outro. Sim. E aí tem aquela questão que a gente vem conversando aí da confluência, né, convergência genética, assim, né? Então tem hora que não tem desova assim lá que tu tira que não aproveita quase nada, né? Então até chegar num padrão assim de isso aqui tem um certo fechamento de sangue, enfim, né? É por isso que eu digo assim, eu também minhas desovas não são muito grandes, enfim, assim, as minhas não, dos peixes, né? Das peixes, né, professor? Corrigiu Mas a tempo, que eu já ia zoar. O professor já ia dar. Já estava engatilhado. mas são desovas pequenas, enfim, mas assim, cara, é difícil tu tirar. É difícil não, até hoje não consegui dizer assim, tirei 10 peixes bons numa desova. Agora saiu, desses aí que eu mandei hoje para a gente olhar, enfim, daqueles cálicos ali, saiu assim uma desova que é mais ou menos parelhinha, mas ele tem ali, eu já sei que tem, tá em 37% ali de fechamento de embrinde, né? Então, aí tu começa a ter uma coisa mais padronizada, assim, né? Esse processo é lento, isso é demorado.
né? Eu já tinha comentado anteriormente que esse ano, inclusive, essa temporada aqui em casa, né, não foi das melhores, mas dos peixes que reproduziram, que a maioria não reproduziu, com essas oscilações que teve de temperatura, não reproduziram. Mas dos peixes que reproduziram, tá assim, foram desovas também que não foram grandes, mas tem algumas que estão prometendo, como é o caso dos pérolas, que eu até mandei para você, são uns vídeos dos filhotinhos, que já estão bem redondinhos, são novinhos, né? E aquela linha de Iranchu, agora está começando a sair uns bichinhos no formato melhor. Mas também, assim, são gerações. Então, na realidade, a gente tem que ir fixando características. São algumas gerações para você ter uma frequência, né, de características, uma maior homogeneidade, né, nessa morfologia. É demorado, cara. É demorado, não adianta. Por isso que é espaço, tempo e paciência. Tem que ter. Não dá para se enlouquecer, assim, que vou produzir um monte e tal. Tem que ir tentando Não tirar é um, simples dois, desse jeito. três. Não é simples desse jeito. O pessoal acha que vai pegar e vai fazer, não acontece desse jeito. E eu acrescentaria ainda agora uma quarta palavra: persistência. Porque se você não persistir, não vai acontecer. Teve uma desova, 2 ou 3 gerações, não está saindo do jeito que eu quero, então eu vou parar. Tal. Aí não vai acontecer mesmo. Né? Leva, às vezes, tempo para que a coisa venha a acontecer. É isso mesmo, faz parte. Não, e assim, o cara tá sempre no fio da navalha, né? Isso que eu tava falando ali, que o Emerson perguntou, antes do Emerson perguntar. Aquela fêmea que eu mostrei na última reunião que a gente teve, essa semana amanheceu boiada na caixa, entendeu? Era fêmea assim, eu consegui tirar uma desova dela. Não tenho outra fêmea daquele lote ali, né? Então, assim, os peixes que eu gravei, até os cálicos que eu gravei e mostrei hoje, são todos filhos daquela fêmea. Se eu não tivesse conseguido tirar uma desova, eu tinha perdido todo o trabalho. Então, porque, né, como eu estou apertando na seleção, enfim, às vezes é isso, sobra um, dois, principalmente nesses dos que eu estou tentando fazer esses cálicos azulados. Né? Então, o negócio é pegado. Eu queria voltar a um desses vídeos aqui que chegaram os 3 peixes importados, que você comentasse um pouco, assim, o que você viu de diferencial na cauda, o que você tá no corpo, o que você viu nos descendentes e como que você enxerga os desafios do seu processo de seleção. Porque eu acho que a gente dá uma contextualizada para o modelo de peixe que você está buscando. E a gente também refina um pouco esse olhar. Para mim, igual eu coloquei lá no grupo, para mim foi extremamente útil aquele dia que você estava aqui em casa, olhando para uns filhotes netos dos seus peixes e me falando, olha ali, ó, aquela cauda ali, ó, aquilo ali vai ficar aqui, daquele jeito lá, ó, olha ali, ó, aquilo ali você precisa selecionar assim, porque esse conhecimento é que se não tiver quem já fez, fica muito difícil de você ficar tirando essa conclusão sozinho, né? E acaba que na no não saber a gente quer aproveitar muita coisa e acaba perdendo o fio da meada. Então, assim, né, Mário, é isso, eu tenho pelo menos dois tipos de peixes assim que são bem diferentes. Se a gente olhar para aquele vídeo lá dos três, a fêmea morreu, eu não consegui, né? Assim, ficou no processo. Mas os dois machos ali, né? Que é esse cálico mais claro aqui, esse mais avermelhado, e o outro que tinha o lombo azulado, depois ele ficou vermelho, né? Esse escuro do lombo dele Esse saiu. aqui, esse aqui ficou vermelho, então, depois? Esse aqui ficou a barriga azul e o lombo avermelhado, né? Entendi. Então, assim, eu estou trabalhando com um deles, né? Que é esse, inclusive, que está atrás de mim aqui, ó. Deixa eu ver se eu saio aqui, dá para ver como é que ele ficou. Ó, Aham. esse é o peixe que é esse mais escuro aqui, né? Então, ele é um peixe que tem, vamos dizer assim, vamos pegar que aqui é o lombo do peixe, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, assim. E aqui. Ele é um peixe que tem o rabo bem em pé, assim.
O outro já era um rabo, como é que eu vou dizer, mais um pouco, uma cauda um pouco mais. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui o negócio, assim, que eu não estou conseguindo fazer o jeito com a mão. Mas era uma cauda mais repolhada, digamos assim, né? Uma cauda mais aparentemente mais fina e mais repolhada. Então eu estou trabalhando com essas duas famílias, priorizando esse aqui, tá? Que eu acho que é o mais bonito, enfim, mas sem perder o outro. Qual é que é o lance, assim, que é isso que eu estava falando, né? Antes da gente querer, pelo menos para mim, de pensar em cor diferente, não sei o que e tal, né? Tem que fixar o padrão corporal, digamos assim, né? E aí eu acho que aí entra essa coisa da cauda. E aquilo que eu tinha te falado lá aquela vez, assim, né? Por isso até coloquei o vídeo ali hoje, aquele vídeo do pessoal lá acho que são das Filipinas, né? De que eles mostram ali aquela angulação da cauda, enfim, né? Mas eu acho que a grande questão é a gente garantir aquilo que já tem, né? E assim, o que é o que já tem? A cauda tem que estar próxima ali, a parte superior do lóbulo. Primeiro, ela tem que ser arredondada, né? Porque esse é o padrão dos tailandeses, né? Se o lóbulo é pontiagudo, né? Ou embaixo ou em cima e tal, ele já não vai. Tu tá saindo do padrão tailandês. Então não tem sentido tu, a não ser que tu queira manter esse bicho, pode ser bonito, enfim, né? Mas assim, é isso para mim, se eu quero manter aquele padrão do peixe que eu trouxe, que deu um baita trabalhão para trazer, foi caro, enfim, eu tenho que ser rigoroso na característica dele, né? Então Uhum. acho que essa assim, do lóbulo, né, quando tu olha o peixinho pequenininho, que ele tem já o lóbulo é pontiagudo, ele vai crescer e só vai ficar pontiagudo cada vez mais, entendeu? Assim, essa é uma coisa. E a outra é, se ele não tem uma angulação ali próximo de 60%, se ele está com. Vamos pegar o peixe aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tá difícil hoje. Se ele está com a cauda muito caída aqui, assim, ó, ele pode ser um peixe bonito e tal, mas não vai ser no padrão desse aqui, ó lá, ó. Deixa eu ver se eu É esse que consigo. está atrás de você aí, ó. É seu É, ó, fundo aí, ó. aqui, ó, deixa eu sair para cá. Se ele não tiver, né, esse formato de cauda aqui, tu já vê nele com 2 centímetros. Sim. Se a cauda for, essa parte superior, ela for mais, deixa eu ver aqui. Caída, né? Se ela for mais assim, ó, ela pode ser um peixe bonito, mas ele não vai ser o padrão tailandês. Então, acho que essa é uma questão, para mim, sim, isso é um critério de corte, né? Eu coloquei um videozinho aqui, o último vídeo que eu mandei hoje tinha os filhotes ali, até se tu... Esse peixe que está atrás de você aí, Ederson, é, ok, os pontos positivos são esses. Você encontra algum ponto negativo nele? O que que você melhoraria nele? Você melhoraria algo nele ainda? Com a sua Deixa experiência aí? eu tentaria ressuscitar ele, cara. Pois é, mas a imagem que está aí. Esse foi o único problema, né? E o problema é que ele morreu. Pois é, esse foi o único problema. Mas você via algum Deixa aspecto eu, negativo? deixa eu abrir ele aqui, vou compartilhar ele. Peraí, só um pouquinho. Perguntando isso no intuito de refinar o olhar, né? Porque a gente está vendo a beleza que é o peixe, a cauda Uhum. perfeita, etc. Mas eu não tenho a condição de buscar algo que não seria tão bom nele. Ô, Hermínio, aqui, ó. A única coisa que eu melhoraria que eu acho que ele tinha uma característica que não era muito boa, ele tinha um pouquinho de whey só em cima, assim, né? Ele era um capzinho. Entendi. Ele demorou muito para formar o whey. Tirando isso, cara, para mim, assim, ele era um peixe perfeito, né? Ok. Acho que esse conjunto de cabeça dele aqui, assim, poderia ser um pouco mais avolumada, né? Assim, mais volumosa. E se ele tivesse o whey nessa parte, né, de lateral aqui, enfim, nos opérculos, um pouco mais desenvolvido. Ok. A outra questão que eu queria te pedir para comentar um pouco também é em relação ao
ao formato do corpo nos filhotes. E, pelo que eu já percebi, você está querendo cada vez mais o mais quadradinho, porque é o que combina melhor com o estilo de cauda também, né? E não o corpo mais alongado. Na verdade, tem que ter um equilíbrio, né? Se eu fosse, eu até acho que poderia. Claro, aqui ele não está bem de lado, né? Ele está um pouquinho enviesado, assim. Ele não era tão curto assim como parece nessa imagem. Mas eu acho que também, assim, quando ele fica muito curto, com essa cauda ele fica meio desbalançado, assim, né? Tem que ter um pouquinho mais comprido que esse aqui seria o ideal. É que aqui, pela imagem, parece que ele é mais curto do que é, tá? Não, mas foi bom. Mas eu acho que é isso, assim, né? Porque tem alguns, assim, que eu inclusive estou descartando, que eles ficam muito curtos e aí o peixe fica meio desbalançado, assim, né? Ele não, o nado dele não é legal, ele nada com muita dificuldade, né? Porque acaba que eu acho que a cauda pesa muito. E tô tirando uns aqui que eu tô achando bem interessante, assim, que são os peixes mais longos com esse tipo de cauda. Tá ficando bonito também. Né? Tô guardando uns aqui para ver como é que vai aqueles descartes que tu deixa crescer, assim, né? Para ver como é que vai ficar depois. Então, aí eu fico em dúvida, assim, qual o critério de julgamento? Me parece que o Orandatai tem algumas características particulares de um Oranda que não, por exemplo, mais tradicional. O que eu vou ver? E aí eu tenho dúvida. Qual será o padrão que eu devo usar? Então, eu olho nesse peixe e vou julgar o Orandatai. Se você traz aquele vídeo que eu mandei, eu não vou usar o Orandatai. Eu vou usar o outro critério. Então, antes de começar o julgamento, tem que definir o que a gente vai olhar. E aí eu tenho dúvida. Se a gente cria duas variedades ou uma só. Essa ainda é a dúvida que eu ainda tenho. Não, nós vamos só considerar o Orandatai. Tudo bem. Ou a gente vai considerar Oranda com outras características. Ou vamos, por exemplo, características de cor. Por exemplo, o red cap. Então, aí ele é bem mais específico com cor. Então, eu tenho dificuldade de o que jogar, o que olhar. Sua colocação é excelente, José, porque a gente já conversou sobre isso aí bastante, sabe? E ela é excelente pelo seguinte: quando você fala assim, eu tenho dificuldade no que julgar, todos nós temos. E o que a gente tem feito juntos é justamente diminuir um pouco o não saber da gente discutindo em conjunto. Com esses critérios que estão aí no formulário, o que a gente tem definido e como a gente tem trabalhado é julgar cada um dentro do que ele é. Então, dentro do Orandatai aqui, a gente está julgando um Orandatai. Esse criador aqui, que está presente, ele está querendo manter a cauda com as bordas arredondadas em cima e embaixo. O processo de seleção que ele está adotando, ele está querendo preservar lá o original. O que não teria problema também se disso aqui ele tivesse selecionando alguns de ponta, com caudal com ponta, porque é o gosto dele, ele está querendo fazer o peixe desse jeito, e tem oranda desse jeito também. Então, os critérios de julgamento, a hora que você olha assim, sabendo qual é o objetivo e dentro de qual linha que está, com esses critérios aí, a gente vai julgar cada um dentro das suas características. E a sua pergunta ela é excelente, porque ela traz, inclusive, uma coisa muito importante que a gente, de vez em quando, vê. As pessoas querendo criar determinada variedade, mas sem aprofundar, sem estudar quais são as características dessa variedade. E aí, assim, as outras pessoas não vão ter estudado nem o que a gente não estudou ainda do que a gente está querendo criar. E esse aí é que eu acho que é o nosso grande processo de construção em conjunto. É a gente ir junto
Por isso é que essa, inclusive, foi por isso da sua colocação, foi por isso que eu pedi ao Ederson para tecer alguns comentários para poder saber assim do que está se buscando ali e podendo fazer a mesma coisa. O que eu imaginei hoje, diferente da última reunião, foi pegar um peixe de cada pessoa a cada vez, para a gente poder ter variabilidade. Então, uma vez que o peixe é apresentado, se define a variedade. A pessoa que propõe o peixe descreve a variedade que deseja. É isto? Só tem essa Pode, dúvida. pode ser também, porque lá na hora que a gente está dentro de uma exposição, eu é que defino em qual classe que eu estou inscrevendo o meu peixe. O que pode, às vezes, ficar no limite entre uma raça e outra, entre uma característica desejável e outra. E o negócio é o seguinte: essa dúvida que você está aí, essa dúvida resolve de um jeito só, treinando. Treinando aqui, a gente está treinando um pouco junto e discutindo, e isso acelera um pouco, mas a gente vai vendo a diferença que isso faz no dia a dia, a hora que você está na seleção dos peixes, porque aí vai mudando completamente o olhar, a partir do momento que a gente vai desenvolvendo o que a gente está querendo. Em determinadas raças que já estão estabelecidas, tem linhagens, variedades distintas, né? Quando o José Teixeira falou lá do oranda tailandês e o oranda tradicional, ainda tem uma linha que é mais recente, que são os Yuambao, que na realidade é um urantiu de dorsal, urantiu tailandês de dorsal. Né? Você pega o urantiu padrão, urantiu tailandês, e coloca o dorsal nele, ele vira o Yuambao. Então, na realidade, tem várias linhas. Aí a questão está no momento da inscrição, como o Mário falou. A pessoa chega, apresenta seu peixe e o coloca naquela categoria, que poderá ser aceita ou não. Se nós lembrarmos da nossa reunião passada, onde nós fizemos uma série de avaliações, tinha um determinado peixe, né, que foi a pegadinha lá do Emerson, né? Que eu coloquei como isso. Pô, não tinha nada a ver. Então, se fosse para colocar um peixe naquela categoria daquela raça, era um peixe que nem entraria na exposição, estaria desclassificado. Então, é importante que as pessoas tenham um mínimo de noção de leitura, de padrão de raça, para fazer a inscrição do peixe, que é o que acontece. O Mário pode detalhar isso aí muito bem, inclusive como juiz, nas exposições de buque. Se a pessoa chega e diz que o peixe é aquela variedade, aquela linhagem, eles vão dizer, não entra nessa categoria. Acabou. Geralmente o que é feito é o seguinte, porque como tem algum auxiliar na mesa e não necessariamente tem um juiz por perto, quem está inscrevendo, inscreve o peixe aonde a pessoa coloca. O que acontece é que o peixe entra, só que ele é desclassificado. Então, esse é que é o processo que geralmente acontece. Essa dúvida, né? Por exemplo, do Ranchu. Ranchu, eu tenho o Ranchu tradicional japonês, que é alongado, já tem, vou para a terceira geração. Tem um Ranchu tipicamente chinês e tailandês. Eu tenho praticamente as três linhas. E eu não faço cruzamento entre elas. Mantenho as três linhas separadas. Tá? Então, essa é a minha preocupação. E ele tem características diferentes. Tem alguns aspectos gerais. Não tem dorsal, tem wing. Tá? Mas o corpo é diferente. Tá? Quando o Ederson estava falando sobre o corpo, eu consegui alguns peixes com o Ederson, oranda tipo tailandês, e dá para perceber que o corpo é diferente. Tem alguns peixes, o corpo parece uma pera, mas ele é mais pontudo e ele é largo. Tá? Alguns são mais arredondados. Tem várias formas de corpo. Tá? Então, tem uma série de situações, mas isso é algo que tem que tomar algum cuidado, saber o que eu estou querendo e estou propondo, e que há um entendimento de quem vai julgar. Tá?
É só dessa forma. Então, por exemplo, esse peixe que o Mário apresentou é um peixe que eu vou julgar na característica de Orandatai, que me ajudou muito o vídeo que ele passou, tá? Que eu tirei algumas dúvidas, a inclinação da cauda. Então, esse peixe que foi apresentado, ele tem uma inclinação maior do que 45 graus. Isso é um defeito, porque a busca é de 45 graus de inclinação da cauda. Então, é essas características que eu vou julgar em relação à subvariedade que eu tenho, se eu pudesse chamar que um oranda é uma subvariedade da variedade oranda. Tá? O EN. O EN é só na parte superior, ela envolve a cabeça, que forma esse envolvimento. Então, tudo isto, na inscrição, a pessoa vai fazer, o criador vai fazer essa descrição, é obrigatório fazer a descrição, e aí a gente consegue julgar. É só essa parte. Então, no início do julgamento, Mário, vale a pena descrever o que a gente está querendo julgar. Então, é um peixe, é um oranda tai, e a gente vai julgar nessa perspectiva. Isso ajudaria muito, eu acho que, essa caracterização inicial. Não sei se eu não estou querendo arrumar, assim, para me ajudar. Me ajudaria muito. Né? Essa coisa, por exemplo, que o José coloca da inclinação de cauda, né? No Orandatai, ela tem que ser superior a 45. Aí aí é que tá. Essa diferença é que a gente vai ter que ir pegando. Assim, a gente já conversou sobre isso outras vezes, né? Para não deixar, por exemplo, daqui a pouco uma moda se sobrepor a um trabalho que vem de 30, 40 anos, né? 50 anos, com os criadores nacionais aqui. Colocar o bicho para nadar. Eu acho que é interessante que aqui já entra aqui, ó, o Ederson falou que esse aqui é peixe que não está listado para ir para a exposição. Acredito que uma das coisas que deve ter incomodado ele é que, apesar da cauda ser muito linda, ela tem uma quininha lá em cima, ela não é o arredondado que você está querendo, né? E, além disso, ela é muito arqueada. Ela forma um arco. Uhum. Se a gente comparar com a imagem que está atrás do Ederson, é linha reta. Né? E o ângulo de incidência de inserção da cauda no pedúnculo, se nós olharmos de novo o peixe que o Ederson colocou como referência, né? É um ângulo, né? De 90 graus. Uhum. E a cauda sai em pé. Mais novo, né? Está muito pontudo nas extremidades. Sim. A nadadeira peitoral, inclusive, tem deformidade. Estou falando assim no grau de exigência do Ederson, tá? Porque eu estou vendo que minha nota está batendo com a dele. Sacanagem, tá vendo, Ederson? Você virou referência, cara. Nosso peixe número 2, então. Esse peixe, todos eles são... Esse peixe é oiá. 30 meses. Zé Teixeira, quer você fazer comentários inicialmente? Posso fazer. Esse peixe tem vários defeitos. A cauda é deformada, ela não tem uma conformidade correta. A dorsal ela é curvada. O head cap, onde a parte do wen se destaca bem em relação ao corpo, ele é bem característico, não cobre um pouquinho só abaixo do wen. Então, a minha colocação nessa característica, eu coloquei 3 de característica: a nadadeira 2, a cor 4, a característica geral do peixe, eu não acho, com vários defeitos, 2, e a condição geral de nado, ele infelizmente, ele nadou. Ele ficou muito no chão. Nessa imagem que está aí, nessa posição, observe que na característica especial, que é o wen, ele tem um wen que é não simétrico. Uhum. Ok? E, curiosamente, a imagem que está do Fábio, do peixe que está atrás do Fábio, do wen, mostra um wen de melhor qualidade. Redondinho, né? E esse peixe falta um pouco de projeção de wen na parte mais anterior. É só para a gente pegar detalhes. Então, você observa que o lado direito dele tem uma maior
extensão de Wen, o lado esquerdo ele tem irregularidade, que é o tchan do bicho, né? A coloração está razoável, né? Perderia pouca coisa, e os outros comentários o José Teixeira já fez. Eu também dei 2 aqui nas características especiais, porque o Wen, além dessa questão vista por cima aqui, visto de lado, ele tem deformidades, ele tem um. Cap não está cap completo, O redondinho. boné está amassado no meio. Isso. Um comentário assim, só que me chamou a atenção dessa dorsal dele, né? Uhum. E aí, quando eu olho para um peixe desse, me parece que tem um trabalho aí para dar esse volume de dorsal, né? E eu acho que um volume desse quase impossível a gente ter uma dorsal reta, né? E num volume desse, dificilmente vai ter uma dorsal espetada para cima, né? Uhum. Observa que ele tem uma dorsal bem alta, bem projetada, mas ele tem uma dorsal, em termos de extensão de dorso, curta. Tanto é que dá diferença no pedúnculo. Ela é mais estreita, vamos dizer assim, no seu comprimento. Peixe número 3, né? Idade, Esse é um tossai. Nesse caso aqui, a gente está analisando um Oranda, seria um Oranda Thai, não? Aí é que tá. Isso aí que foi a pergunta do, 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 do Zé. do Zé Teixeira. É. Independente se tai, não tai, não existe um jeito certo de seleção. Existe gosto pessoal e tem defeitos, né? Acabou que eu dei uma bobeira, né? Porque trouxe um peixe com a cauda com problema também, né? O problema tira o foco, né? Eu queria fazer um comentário da nadadeira. Exatamente, ele tem essa falha aí, né, na caudal, Isso. mas o peixe, as nadadeiras deles são muito bonitas. Tirando esse defeitinho, eu acho que as nadadeiras deles são muito bonitas. Muito perfeito. Só esse defeitinho mesmo, mas peixe bonito, muito equilibrado. Eu achei as nadadeiras. O... Eu Posso? estou em dúvida ainda se esse peixe, será que esse peixe ele tem alguma coisa de chocolate, né? Mas talvez alguns genes, mas não todos, né? E o Mauro já tinha falado isso, é por isso que eu filmei esse peixe, porque o Mauro já tinha comentado isso, ele já tinha perguntado isso para o Ederson, mas não saiu chocolate aí no meio, não? na realidade, esse bicho aí está um bronze, né? Está meio indefinido para ser um chocolate, né? Não tem todos os genes de chocolate. Está bem fixado, mas não tem todos os genes. Mas ele tem um outro problema, que é de pedúnculo e inserção da cauda, do lado direito. Ele tem uma tortuosidade na inserção da cauda. Motivo pelo qual eu reduzi a pontuação. Estou falando daquilo que já não foi falado. Né? O problema de avaliar o bicho assim no vídeo, né? Algumas coisas às vezes não ficam muito claras. A forma de natação desse peixe, por exemplo, ele parece apresentar um certo desequilíbrio de natação. Pode ser que seja questão da restrição do tamanho do aquário, ou seja, um problema que ele tenha mesmo. Se fosse um espaço maior, a gente poderia detectar. Ele movimenta e começa a ficar em pé. Ele movimenta e começa a subir a cabeça. Essa é a impressão que me dá no vídeo. É torta, peitoral do lado direito é torta. Isso. É. Ela acompanha o defeito da cauda. Para mim, esse é um peixe que fica no meio do caminho, assim, em termos de seleção, né? Se a gente olhar, o que é um padrão tradicional, o que é um padrão tailandês, né? Aí é muito da minha interpretação. Mas, assim, o que eu fiquei na dúvida que se eu, na verdade, baixei, tirei nota em 2 critérios, onde eu tirei mais, assim, que aí eu não sabia se é formato do corpo, se eu coloco isso como formato do corpo ou coloco como características especiais. Esse peixe ele tem a cabeça muito pequena, né? Se a gente for olhar a distância entre o olho e a boca dele ali,
a gente vai ver que ele parece que é um pouco olhudo até demais, né? E essa é uma coisa assim que sai muito nesses, né, principalmente nesses tailandeses dessa linhagem que eu tenho aqui, né, que eu imagino que é de onde vem esse peixe aí também. Então é uma coisa assim que a gente vai ver, ele tem, parece com os olhos um pouco saltados e a cabeça pequenininha, assim, né? E aí isso acaba afetando a formação do EN. Então isso é uma coisa que, né, por isso que eu tenho preferido peixes que demoram, e normalmente o que acontece é o seguinte, esses aí começam a manifestar o EN primeiro. Ele começa a desenvolver o epitelioma primeiro, aí parece que ele tem, né? Mas na real ele tem esse problema de encurtamento aí da cabeça, se a gente for olhar bem. Além do que já foi falado, né? Mas se é oranda, característica oranda é o EN, que é pouco desenvolvido. Ah, então, entendo a idade do peixe, mas ele tem uma não homogeneidade, uma harmonização entre a cabeça e o corpo. Aí eu tirei alguns pontos. E aí eu fiz a julgamento como se fosse um orandatai. Eu tinha que escolher um ou outro. Então, a minha escolha é o orandatai. Vamos para o nosso peixe número 4. Idade. Não Tossai. Está com 7 meses. Beleza. Estou dando uma olhada nas notas ali. O que mais me chamou a atenção ali foi a questão das características especiais ali, que no caso é o EN, né? Na hora que passei o olho aqui, eu voltei na tabela, achei que eu estava nas características gerais. Ah, tá. Pois Na é. verdade, eu ia dar. Na verdade, a minha nota aqui para isso aí era 3. Pois é, eu também dei 3 e estou vendo ali que o Ederson e o Mauro deram 2, porque eu diminuía, eu coloquei 3 porque o peixe é novo. Agora, para os dois terem colocado 2, é porque acho que eles falaram o seguinte: é novo, mas o problema é dele, se não desenvolveu ainda. Né? Esse peixe aqui, eu digo assim, ó, vamos conversar quando ele tiver 1 ano e meio. Mas a gente está julgando o momento. Acho que isso é uma questão importante, assim, a gente está julgando o que a gente está vendo no momento. Sim, vocês têm razão. Mas ele tem um pequeno desenvolvimento do Tem. esturião. Tem, e por ser 7 meses, aí é que vem a questão. Você não pode exigir que um peixe com 7 meses já tenha o epitelioma desenvolvido. Então, você levaria um peixe desse para um, né, para um... Pois é. Essa é a questão. Agora, Mário, só um comentário assim de geral, né? Que isso que eu já falei algumas vezes, sempre é bom repetir. Esses peixes dessa linhagem que eu tenho, a gente não pode ter pressa para o desenvolvimento do EN. Ele vai mostrar o EN a partir de 1 ano e meio, entendeu? Então eu te diria assim, ó, pro geral, esse desenvolvimento de EN aí tá bom. Ele recém está começando, né? Por isso que eles não vão para a exposição, cara. Senão eu já enfiava tudo dentro de uma sacola e ia Eu levar. gostaria de acrescentar mais um detalhe, que eu não sei se vocês observaram. Na questão da cor, eu pontuei como 4. Eu ainda fiquei na dúvida, 4, 5, 4, 5 e tal. O que acontece? Esse é um cálico, está com uma boa pigmentação, beleza. Mas, embora ele tenha o olho todo recoberto por iridócitos, que está metálico, que é desejável nos cálicos, ele tem poucas escamas metálicas. Vocês perceberam isso? No corpo, são Verdade. poucas escamas metálicas, né? E o desejável é que tenha mais. Mas está um bicho muito bonito e muito provavelmente, né? Quando tiver um pouco mais de idade e desenvolvimento, o EN vai chamar muita atenção. É aquilo, como o Edson falou, nós estamos avaliando esse momento desse peixe. É isso daí. Aproveitando o seu comentário, professor, a questão do cálico, aqui, acho que a gente já falou sobre isso aqui, eu acho que eu esqueci. Questão de ser cálico, ele tem que ter vamos dizer assim, uma homogeneidade em ambos os lados, ele teria que ter uma coloração semelhante dos dois lados, ou isso, no caso do cálico, não importa?
Não, é desejável ter uma certa simetria na distribuição dos Simetria. pigmentos. Mas observa, é um bichinho novo, né? E cálico, como eu já disse, é uma caixinha de surpresa. À medida que o tempo vai passando, o bicho vai mudando, né? Até estabilizar. É isso aí mesmo. Muito provavelmente o Ederson vai trazer esse peixe mais para frente para nós aqui na exposição. Segura ele. Bora aí para o nosso peixe número 5. Oiá também. A careta do José filmando o peixe já. Já falo, nossa, o que aconteceu aqui? Depois de 30 meses, ele ainda está dessa forma. A esperança talvez ia melhorar, mas não melhora. Peixe dessa cor, assim, vermelho, o corpo, em tudo, e só nas nadadeiras, essas margens brancas, recebe alguma denominação especial? Na realidade, se você olhar o corpo dele, ele tem algumas manchas brancas, pequenas, mas tem. Ele não tem uma distribuição mais equilibrada de branco com vermelho, para ser um saraçá. Características corporais, José deu um 2 ali. É a nota mais baixa. Quer fazer algum comentário, José? O Ederson falou, quando eu estava filmando, eu falei, nossa, né? E ele não tem equilíbrio na caixa, nadava bem, e quando eu coloquei no aquário, ele está com dificuldade de nado, o nado dele não está harmônico, tá? É um peixe que as nadadeiras, relativamente, elas são equilibradas dos dois lados. Tá? O vem dele não está muito ruim, tá, do que o outro, tá? Mas eu acredito que ainda tem que trabalhar esse peixe muito. Tá? Esse peixe é de 30 meses, tá? Ela é a segunda geração. Agora nós estamos já na quinta geração. Eu espero que possa melhorar a, a partir desse peixe. Mas ele tem vários defeitos. Quando você olha, opa, perdão, quando você olha de cima, você vai perceber que o lado direito, a nadadeira, ela tem A peitoral, né? defeito. É, mas tá vendo? Aqui do lado direito, ele tem esse defeito. Não, a caudal, a cauda. A caudal dele é bem torta, né? Tem dó, sem dúvida. Semelhante ao anterior, a peitoral e a caudal seguem o mesmo padrão de tortuosidade. E eu gostaria de acrescentar mais um detalhe. Falta, pelo menos aqui no vídeo que eu estou vendo, o em dele na região, né, do opérculo e abaixo do olho, ele está muito na cabeça, e isso é característico dos red cap, né? É o que eles chamam lá de cabeça de ganso, né? Pode ser que seja de uma linhagem dessa, então, para a característica de coloração, tem um descompasso da proporção de Wen na cabeça, no contexto todo. Peixe número 6. Esse é um Nissai. Eu fiquei na dúvida. Esse peixe tem nadadeira nau dupla, né? Tem. Eu sei que eu estou correndo um risco de vez em quando de estar descartando alguma coisa assim, mas só se for muito excepcional. Mas geralmente, anal simples eu não estou deixando ficar mais. Não. A nadadeira peitoral dele tem um defeitinho, parece? Tem. Não consegui enxergar essa. Essa espículazinha aqui, ó, quer ver aqui, ó? Que agora vai dar para ver. Ó. É isso aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Ela é mais encurtada, né? Sim. Elas não são simétricas as duas. Essa eu não tinha visto, não. Porra, eu achei que eu era cri-cri, Emerson. Não, estou aprendendo com vocês. Que pariu. Essa foi. Agora, nas características especiais aqui, eu dei nota 2 aqui por causa do Wen ser muito pequeno, e vocês pontuaram com notas melhores, mas esse Wen aqui é pequeno para esse peixe. Não é, Mário? Espera.
Vamos ver, né? Cara, assim, ó, o comentário geral, esse é o peixe que, assim, para mim, é amor à primeira vista, entendeu? E aí depois, claro, porque tu olha o conjunto dele, para mim é maravilhoso, Ah, sem dúvida, né? Não, e entendeu? principalmente a hora que a E gente olha. aí, claro, aí tu vai tirar um pontinho aqui, um ali e tal, mas assim, esse Wen aí, ele tem um problema daquele outro peixinho lá que eu falei, ele tem a cabeça pequena, entendeu? É um Uhum. peixe que depois na Eu reparei seleção que ele é zoiudo também, né? é, mas assim, mas isso aí perto do resto E eu gostaria de acrescentar mais um detalhe. Vocês perceberam que o padrão de cauda desse peixe é diferente daqueles que o Ederson apresentou antes? é. Porque os tailandeses não têm só um tipo de cauda, não. Eles têm Esse uma aí é cauda mais bem Não, para mais aberta 45 embaixo, graus, né? com uma dobradura naquela parte que faz a flexão, né? Está muito interessante. esse peixe, para mim, assim, do pouco que eu consegui entender dos tailandeses, ele é o que chamam de cauda de orquídea, né? Exatamente. Que é o que eu tenho um macho aqui que eu não consegui, aquele que eu chamo que é o nego velho. Até vou gravar depois, vou mostrar para colocar aqui lá no grupo para a gente dar uma olhada. Mas eu acho que é um bicho aí para pensar uma outra seleção, cara. Uhum. Assim, é um. Por isso que eu chamei a atenção desse detalhe. É algo a ser trabalhado para frente. Ele é macho ou fêmea, o Mário? Macho. E ele está no lugar apertado, aí não está favorecendo a caudal dele, né? Se ele estiver num lugar maior, a caudal dele vai ficar mais bonita ainda. Foi legal esse comentário do Fábio ali, porque mais cedo, quando o Mauro estava falando sobre o problema do peixe com o nado diferente, e depois o José também falando do peixe dele com um nado desengonçado, mas que na caixa nadava bem, isso para mim está claríssimo, gente. A hora que a gente coloca peixe em aquário para filmar, eles ficam até de cabeça para baixo, mas não é porque está com problema de bexiga natatória, não. É que ele está procurando assim, que lugar é esse que eu estou? Deixa eu dar uma olhada de todos os ângulos. E eles ficam meio procurando assim. Pô, eu estava num tanque enorme, de repente agora eu estou numa gaiolazinha. Se a gente quiser, quando a gente quer fazer vídeos melhores, tem que colocar o peixe lá e deixa ele uma meia hora lá, e aí você vai fazer um bom vídeo. E eu Agora, ainda acrescentaria mais um detalhe, Mário. ah, Você não usou mineirês. Você é mineiro, né? O peixe está naquela assim, não sei aonde eu estou, não sei para onde eu vou, nem quem que eu sou. Está O perdido, pô. É o mineirês, né? Mário, Leva uma mudança no comportamento do peixe. ficar de olho para ver se sai um assim aqui, então. A ué, esperança é a última que morre, Ederson. É muito parecido com o peixe que eu tenho aqui, cara, que eu te comprei da Simone. Muito parecido. e o seu é macho ou fêmea? É macho. É uma linhagem. Eu tive uns peixes assim, o BTV comeu. Peixe número 7. Idade, Então sai. Vamos lá. Características corporais, todo mundo 4, 5. Nadadeiras 3, 4, 5, 6. Eu não vi defeito nas nadadeiras dele, não. A caudal não está no gosto do selecionador. Acho que é porque a dorsal, o peixe é novo para estar com aquela dobrazinha ali, né? E ela também podia ser um pouquinho mais alta, né? Um pouquinho mais em pé, né? Eu achei o mais equilibrado que passou até agora. Achei o melhor, cara. Pela idade, tá sobrando. Eu também Eu queria entender, ô Ederson, o que você viu de condição e comportamento que você deu 3? Ficou nadando no fundo, né? Se arrastando e tal. O peixe não se... Ele é mais bonito do que tá aí nesse vídeo, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, que a gente também tem que avaliar. É aquilo que... Como é que o peixe se apresentou, né? Mas eu também, para mim também esse peixe se apresentou muito bem.
Nem achei. Nossa. Eu dei 5. Eu só queria entender por que que o Eu Edson deu também 3. achei que ele se apresentou bem. Isso é importante, né? Até para a gente avaliar, né? Homogeneizar a análise, né? Alguém E o 3 na nadadeira, então? Explica aí para nós. É que ele tem um Manaus só, né? Assim, vamos lá, ele tem um Manaus só. Atualmente não tira ponto. Tá, então, e aí a outra questão que eu acho que aí é aquilo que a gente estava conversando bem no início, né? Ele tem pouco volume da caudal, assim, eu acho. Ele tem uma boa amplitude, mas pouco volume. Que idade que tem esse peixe aí? Ah, cara, ele está próximo de 1 ano. É um peixe. Ederson, quando você fala volume, é, é essa largura aqui, né? Ó. Isso. Isso aqui é estreito, né? E aí fica pouca calva. Pode melhorar? Pode, acho difícil. Qual é o meu padrão de referência nisso? É o peixe que está aqui nas minhas costas, que era desse tamanho aí quando chegou e já tinha isso fechado, entendeu? Preenchido, digamos assim. Esses aqui, na verdade, assim, são fêmeas que eu segurei porque fiquei quase sem fêmeas, né? Então, as que ficaram aí, assim, que eu fui selecionando, eu segurei todas para ter margem. Eu gostaria de acrescentar um detalhe. Tem linhagens de peixe que essa extensão, né, o comprimento da nadadeira, não a abertura, né, mas a largura dela em termos A que o largura Mário aqui, havia né? colocado, tem peixes que demoram mais para expressar isso e podem apresentar nadadeiras mais longas. Então, Ederson, aguarda um pouquinho, é uma questão genética. O negócio é que a gente tá todo mundo com a paciência meio curta, sabe, Mal? Eu sei, querendo para ontem. E o negócio é depois de amanhã, pô. Se ele Não, não mas deu. assim, Vai eles lá. estão aqui, entendeu? Assim, eu estou observando, segurei e tal, né? Mas é isso. No momento, para mim, para o meu gosto, eu poderia ter mais volume aí, né? Sim, Peixe número 8. idade. Oiá. Características corporais. Deixa eu fazer uma pergunta. De quem que é o peixe? José Teixeira. Esse peixe tinha essa coloração, Zé Teixeira, lá no início? Quando ele perde a coloração, o vem fica um amarelo, como fosse um amarelo limão siciliano. Sim, Esse, sim. Mas antes dele perder a coloração, que cor que ele era? Era selvagem ou era ceibum? ele é selvagem. Selvagem. É. É porque Ceibum, quando ele fica... aparece a filmagem de dorso, ele dá uma linha que me faz lembrar que esse peixe poderia ser um ceibum, que Sim. ao despigmentar ficou desse jeito. Que é um padrão Tá. típico de despigmentação de ceibum. Ficar com a cabeça bem amarela e o início das nadadeiras bem amarelados. É. Suspeitei que fosse um ceibum. Em casa, eles ficam, o ceibum ele fica com um amarelo mais não tão intenso. Fica com um amarelo de cor de limão siciliano. Uhum. Ele tem uns machucados, né? Umas deformação assim nas nadadeiras, uma coisa que me chamou, que eu notei, né? Pode ser algum batido da idade, alguma coisa assim. Tem na Sim, pélvica. Isso aí isso. é velho de guerra. Opa! E tem falta de algumas escamas. É briga. Ô Ederson, se você visse lá o criatório do Zé lá, você olhava os peixes aí e falava, é guerra. Os bichos vivem ali do jeito que a natureza gosta. Merecia ser vermelhinho, né? Esse amarelinho aí é fogo. Não, eu adoro essa cor, cara. Não... Ia até perguntar para o José se ele tem cometa dessa cor. Eu tenho uns oranda dessa cor. Se quiser, pode levar todos. Emerson, eu não tenho, mas passa em casa, o que você quiser, pode levar tudo.
Eu acho que amarelo não tenho. Eu vou olhar, É mas difícil, não é fácil, não. não é fácil, não. Peixe número 9. Idade. Tossai. Esse peixe foi enquadrado em qual raça? Oranda. O peixe é lindo. Só que aí ele está entre o meio do caminho do que o José falou e o Ederson falou. Ele não é Thai, mas também não é o convencional. E nem por isso ele é um peixe que é feio, é lindo. Até acho que por isso que o professor perguntou em qual que se encaixa. E aí, para julgar, complica. Pois é. Eu dei nota 2 para ele, é porque a cor dele me agrada demais, mas o formato do corpo é marmota demais. Se não fosse pela cauda, ele é o corpo de um Watonai, né? Ele lembra um guppy, né? Ele lembra um guppy. Esse peixe aqui Então, mas eu acho que é isso, gente, assim, é isso. Ou é um padrão ou é outro, né? Senão ele fica no meio do caminho e tu não... Até julgar fica difícil, né? É. Não, e esse peixe aqui ele é um híbrido, sabe, o Ederson? Esse aqui é um cruzamento do gauchim, que veio daí, com uma fêmea black do Sakai. Agora, uma coisa que me chamou a atenção é que aquela largura que faltou no peixe que era daqui, que a gente julgou, esse aí tem, né? Se tu pegar no meio da Mas falta distância, aí ângulo, mas falta ângulo, né? falta ângulo. Mas assim, se tu pegar no meio da cauda, que quando ele parar de lado, Mário, e ver a distância entre o início da cauda e o fim dela, tu vê que ele tem bastante profundidade ali, ó. Outra coisa também que observa nesse peixe aí é a distância do olho para a boca, né? Já tem um formato diferente daqueles que a gente Cabecinha estava. curta. Aqui, né? Que é um pouco mais largo, mas aqui, ó, isso aqui precisava estar aqui, né? Ó. A parte superior precisava estar mais ou menos nesse ângulo, né? Isso. Se você estiver botando muito defeito nele, Mário, você pode dar ele para mim, viu? Uai, com o maior prazer. Essa é uma coisa que nós estamos assim conseguindo fazer grandes avanços em termos de compartilhamento genético. E por isso que é importante esses treinos com bola que a gente tem feito, porque é graças a isso aí que a gente vai refinando o olhar, porque não adianta também ter uns amigos para compartilhar genética com a gente, com baixo critério de seleção, senão a gente não avança muito como grupo, né? Colocar peixe Eu só fácil. não entendi uma coisa. Ah, Eu achei que fosse treino com peixe, não com bola. é isso. Só para zoar. Peixe número 10. Idade. Esse é um tossai. Todo mundo já analisou? Já, já. As notas já estão aí. Ó. Você está no celular ou você É. está no computador? Não, tá certo. É porque você ficou em silêncio aí, eu achei que você estava esperando mais alguém. O probleminha que eu vi aí foi a guelra dele. Ele parece que ele tem um pouco de guelra aberta, né? Faltou um Eu pouquinho também de achei carne. isso. É, Também achei isso. é. Faltou carne, principalmente desse lado aí, ó lá. Lado direito, Opérculo. Ou opérculo. isso aí é transparente? Essa é uma dúvida que eu tenho. Parece que está meio abrindo ou ele é transparente? Para falar a verdade, eu não observei isso pessoalmente, hein? Depois eu vou olhar. Por isso que é Ó, aquela questão de filmar é importante, né? aí, né, essa dá para ver melhor. Parece que é abertinho um pouco mesmo. É um pouquinho aberto, coisa pequena, mas sim. E aqui também tem outra Vermelhinho, muito questão da bonito. cor, que é o que eu perguntei para o professor. De um lado, ele é mais laranjado, do outro lado, ele é totalmente branco, né? Apesar de ser um cálico, É bem diferente. não tem muita simetria. Teixeira, você viu que a hora que a gente põe a mão na massa e começa a pontuar, as dúvidas dão uma reduzida? Sim.
mas ainda eu tenho dificuldade com relação à definição inicial. Então, esse peixe, o peixe anterior, eu considerei como sendo um orandatai. Uhum. Não, então, esses detalhes ainda eu acho que a gente teria que... Bom, quando a inscrição, naturalmente, há necessidade de uma descrição maior. Tá? Mas são peixes muito interessantes. Parabéns a todos. O Ederson, e nesse peixe aqui, além de volume, você acha que faltou volume, faltou ângulo e podia ser um pouquinho maior a nadadeira? Quer dizer, se o ângulo abrisse mais, ela já ficaria maior, né? É que tu não consegue, é isso. Até depois, eu acho que se a gente tiver uns 5 minutinhos, Mário, eu queria apresentar aquele negócio lá para mostrar de onde é que saíram esses peixinhos, né? Porque, assim, acaba que eles são... É um projeto de tentar fixar o tal do fundo azul aí nos cálicos, né? E esses aí, por exemplo, essa aqui já é uma que não deu muito certo, assim, né? Mas, por outro lado, quando tu olha, tem a cabeça vermelha e tal, né? Tu tem algumas coisas que tornam interessante manter por enquanto. Os peixes para análise acabaram? Não, tem 30 peixes aí, acabou foi o tempo. Peixe tem demais. Eu até preparei aqui, pessoal, assim, que é um pouco para entender assim de o que eu tô tendo, daquilo que eu falei lá no início, né, dos peixes que vieram com o que eu tinha aqui. E esses peixinhos cálicos que a gente olhou aqui, tem uns que eu acho que são melhores até, eles vêm de uma ideia que eu venho lá no início, quando chegaram, conversei com o professor, enfim, ele me orientou de um acasalamento e a partir dali eu venho trabalhando, né? E estou já na terceira geração, terceiro ano aqui. Né? Então, um pouco assim, bem rapidinho, né? Se a gente olhar esse peixe, né, que está do lado direito aqui, então, aí né, na verdade, assim, lá em 2021, quando chegaram, eu acasalei esse macho tailandês lá com uma fêmea bem comum que eu tinha aqui, mas o que eu queria dela, né, era de ter os de fundo azul aqui, né? E aí dessa desova sobrou um peixe, que é a gauchinha, né, que acabou depois indo lá para o Mário junto também para seguir e tentar continuar o projeto lá também, né? Então, assim, aqui desses peixes saiu um. Esse corpo comprido vem lá de cima, lá de 2021, lá, né? Sim, aí é que tá, né, Mário? Isso que eu te digo, alguns peixes mais compridos que saem dessa linhagem, eles estão voltando lá nos genes da mãe. Uhum. Por isso que aqui, quando sai esses mais compridos aí, eu estou tirando tudo, já que é para tentar fixar no macho. Bom, aí, o ano passado, ainda antes de mandar essa fêmea, pode notar que a fêmea também tem bem pouco em, ó, a gauchinha. Sim. Que é uma característica da mãe dela, né? E aí também o EM em cima do bem também vermelhinho no EM. Antes de mandar para o mar lá, eu consegui fazer uma desova dela aqui com o pai dela, né? E aí saiu 3 peixes. E é esse à esquerda aqui, um machinho mais azulado. E esses dois, que para mim são bem interessantes, assim, que eles têm o fundo azulado e tem essa cobertura preta aí por cima que imagino que vai sair depois, né? Mas já estavam com um ano aí esses peixes. A fêmea morreu agora essa semana. E aí eu consegui tirar esses 3 aqui, então eles têm um percentual de embrinde de 25%. Isso o ano da temporada retrasada, né? Digamos assim, consegui tirar 3 peixes. Morreu o velho lá, né? E aí eu consegui, então, esse ano, usar esses 2 machos, né? Com a fêmea que eu tinha nessa última temporada, e aí saiu essa filhotada que a gente está olhando aqui, né? Esses cálicos que a gente está julgando. E aí eles saíram assim, ó, para ter uma visão
do que eu guardei aqui até agora, né? Que dá ali 3, 6, acho que 9 ou 10 peixinhos. E aí esses peixes, eles já estão com um percentual de embrinde de 37%, 37,5%. A minha ideia agora é, no próximo ano, usar, né, os 2 machos que eu tenho aqui ainda, com essa filhotada, e aí eu vou ter um percentual de embrinde de 50% de fechamento lá naquele peixe que é o que está atrás de mim aqui na apresentação, tentando puxar isso, rezando muito para que eles tenham, né, o fundo azul. Ô, Tchê, como é que você está calculando esse inbreeding? Eu tenho uma fórmula mágica. Lembra do meu programinha lá dos cachorros? Uhum. Eu tô jogando lá. E aí eu consigo ter uma noção do que pode, de onde é que vai fechar, quantas vezes um peixe vai aparecer, né? Claro que é tudo com King é tudo muito mais complexo do que com cachorro, mas pelo menos está me dando assim uma noção do que esperar, né? E aí tudo isso é culpa do Mauro, né? Que lá atrás me orientou a usar um macho Tá com uma fêmea que eu tinha aqui que não tinha nada a ver com tailandês. A culpa sempre é minha. Eu hoje estava buscando, inclusive, para achar as fotos, né? Que eu já perdi e tal, mas a conversa com ele eu tinha registrado. Aí tá o texto lá dele, assim, se eu fosse tu, usava com a tal fêmea. Mas eu só queria trazer um pouco isso, assim, né, gente? Que é muito difícil tu veja, tá no 3º ano e a gente está vendo, olhando os peixinhos aí que eu separei para ficar aqui para reprodução, enfim, a gente ainda está identificando faltas, né? Então é um negócio difícil, assim, né? Demorado de fazer, enfim. A galera às vezes diz, vou fazer um peixe assim, assado. Não é tão simples, como eu já disse. O negócio leva tempo. Ô Ederson, e dessa ascendência desses peixes que você está trabalhando aí, praticamente não tem nada de despigmentação, né? Ou tem? Tem, você falou do peixe que despigmentou, né? Na verdade, ele ficou com essa cobertura vermelha aqui, assim, em cima, né? Mas ele manteve o azul, bastante azul ainda. O que acontece, assim, que eu acho que é esse, por exemplo. Deixa eu tentar ver aqui, ó. Vou compartilhar de novo. Ô Mauro, você já encontrou algum trabalho que fala da genética do fundo azul? Mário, o que aconteceu com ele? Ele perdeu essa cobertura aqui, mas aqui, ó, ele manteve esse fundo não tão azul, claro, né? E aí, se a gente for olhar Então esses peixes... ele não perdeu a melanina, né? Não. Ele mudou de O que cor. acontece, eu acho, é essa cobertura escura aqui que ela acaba saindo fora. Isso aqui que tem desses 2 peixes do ano retrasado, né? Da fêmea que morreu agora e do macho. É uma coisa bem superficial, né? Esse escuro. E eu acho que ele tinha isso e acabou perdendo, né? Nós temos 2 coisas aí nesse contexto. Esse peixe não perdeu melanina. Ele teve um acréscimo de vermelho, do tom avermelhado. Uhum. Na realidade, a questão dessa coloração e o fundo azul é a melanina mais profunda na derme, que dá essa tonalidade, né? Então, felizmente, não tem despigmentação de melanina. Seria mais um abacaxi para tentar resolver, né? E é interessante que tem alguns peixes que a coloração definitiva dele leva 2, 3 anos para aparecer. Isso em Nishikigoi é muito comum. Eu tenho do passado, assim, de memória, uma evolução de uma Nishikigoi do 1º ano, 2º, 3º e 4º. Quando ela chegou no 4º ano, estava estupenda em termos de coloração. Tem peixes que demoram mais para apresentar a coloração definitiva. O importante é não estar despigmentando a melanina, porque se despigmentar a melanina, o azul desaparece. E o azul é o mais profundo, está, né? Na derme. Assim, uma coisa que
me chama a atenção. Essa fêmea que eu tinha, eu comprei em loja e tal. E tu vê, assim, pelo jeito que vê, uns peixes que dá para notar que é velho, né? Tanto é que em seguida chegou, as duas que eu comprei em seguida morreram, assim, né? E ela era bem azulada. Então, isso é uma coisa que eu aposto muito nesse projeto, mais em função da fêmea, né? Da cor que ela tinha. Tentando trazer essa característica. Agora, está acontecendo aqui também um negócio interessante, que nessas desovas dos tigrados e desses mais escuros que eu estou tentando trabalhar, está saindo alguns peixes com fundo azul. Filhotinho já assim já se manifesta com fundo azul. Uhum. Então, ali, assim, o que eu estou deduzindo? Como são peixes que têm menos genes de despigmentação, pode ser que esse azul ali também possa se tornar interessante lá na frente. Então, estou segurando eles, mesmo que não sejam tão bons, enfim, para tentar conseguir trabalhar isso, né? Uma dúvida aqui que me ocorreu: por que você não fez desse projeto com o Oranda Seibum? Você não tinha na época ou foi opção mesmo? Eu até quero fazer o Seibum tailandês, mas falta perna, né? Acabou que eu... Só querer não, né? Uhum. A gente quer. Falta perna, porque é isso, assim, para ti. Porque você fez o projeto com aquela primeira que você comprou em loja. Você lá aí não tinha o Seibum para você fazer esse projeto na época? Não, mas então, assim, Loja de aquarismo, no pet, é que aí é outro projeto, né? Aí é outra seleção, né? Uma coisa é eu tentar selecionar o cálico de fundo azul. Não seria mais rápido com o Seibum? É isso? Essa é a minha dúvida. Justamente essa. Eu acho. É que o Seibum é metálico, né, Emerson? Mas eu acho que tem uma confusão, eu acho que tem uma confusão aí, Emerson, que é o seguinte: quando ele está falando fundo azul, não é o mesmo azul lá é outro azul, é outra genética. Então, por isso que ele está falando assim, se ele poder fazer esse trabalho com Seibum, é mais meia dúzia de caixas, né? Entendi. É justamente isso. Que aí sim, eu estou te entendendo. Se eu conseguisse produzir um Seibum tailandês, um padrão tailandês, seria ótimo. Aí eu vou mandar uns tailandeses lá para o Mauro fazer, que tem... Que tem tempo e espaço. É aposentado. Tudo eu, tudo eu. Eu já acrescentei, né? Que é tempo, espaço, paciência e persistência. Tem uma quarta agora. Para aqueles que já estão acostumados a aguentar três, vai mais uma. Mas é isso, né, gente? Às vezes até eu brinco e tal, assim, vamos lá, vamos acelerar e tal, mas é um negócio que tem que ser feito com paciência, né? 3 peixinhos que caíram aqui, né, assim, e dar sorte, né, de conseguir reproduzir antes que morra. Agora que eu estou lembrando também, você estava inclusive com os Seibuns aí, e os Seibuns morreram naquela crise da sanidade e tudo mais, né? Eu tenho uns aqui que eu reproduzi. Eu tinha comprado uma fêmea Seibum e um macho Seibum. Comprei com a Simone lá e tal. E até morrer os dois, eles eram Seibum. Ficaram aqui, acho que uns 2 anos. Tem os filhotes deles. Mas, assim, esse ano nem reproduzi, né? Não tem... Porque daí chega um ponto que a gente tem que priorizar. Tia, muito obrigado por compartilhar aí o histórico e compartilhar os seus aprendizados e as evoluções. Valeu. Beleza. Abraço, pessoal. Vou colocar no grupo ali o vídeo de um peixe que é parecido com esse teu aí, Mário. Abraço, até já. Até mais. Tchau, pessoal.